Olá, queridos estudantes, voltamos. Estudantes do primeiro ano aí, iniciando, já estamos, né, na metade do ano letivo, e agora conheceram aí a filosofia, não sei como que vem sendo para vocês, mas eu adoro a filosofia porque é uma área que fala sobre nós, sobre a realidade das coisas, sobre o mundo. Então é muito bom fazer reflexões conscientes, né? Ter autoconhecimento. Então, queridos, vamos dar continuidade, vamos para a nossa aula 13.2. Vamos revisar aí os temas que nós abordamos nessa aula, primeira aula da unidade 2, e dar sequência aí com a correção das atividades. Vamos lá, vamos fazer a revisão? Aula 13.2, falamos então, né, trabalhamos na aula anterior sobre a filosofia e a questão socioambiental e a relação entre sociedade e a natureza. Fizemos então discussões, reflexões sobre a produção, consumo e sustentabilidade, né? Aí vocês ficaram pensando, mas professora, o que é isso? O que a filosofia tem a ver com isso? Nós sabemos que desde a Revolução Industrial, né, o período, desde o século XVIII, em que as sociedades foram ampliando, né, cada vez mais, aumentando então a produção industrial, é que tinha-se a ideia de utilizar da natureza, né? Devido a esse acelerado ritmo do processo de urbanização. Quanto mais aumentou as cidades, os povos, né, as sociedades foram aumentando, houve necessidade de quê? De produção industrial. A cidade, então, passou a ser lugar de produzir muito, consumir também, né? Mas a poluição provocada por essas fábricas instaladas, né, na cidade, foram, então, vendo que não era tão relevante, né? E nesse período não fazia essas discussões. Por quê? O objetivo era só desenvolver a indústria, desenvolver a produção, aumentar o consumo. Então, a natureza foi sofrendo impactos. No atual período histórico, né, o desenvolvimento técnico-científico tem forte base na indústria e alta densidade populacional em áreas urbanas. Pouco mais da metade da população mundial vive hoje em cidades. Então, isso é um impacto muito grande para a natureza, estudante. Por quê? Porque vai aumentando aí a exploração das terras, né? Também aumenta a produção agrícola, né? Produção de alimentos, produção de carne, produção de objetos, e necessita de energia, então isso vai levando a utilizar mais a natureza. Devido, então, às conferências lá na Rio 92, em 1992, né, 175 países discutiram sobre a questão de criar situações, criar técnicas, né, para que possamos, então, não utilizar o ambiente da forma, né, como estava sendo utilizado. Criou-se, então, unidades de conservação, que são uma forma, então, de proteção integral de ambientes, né? Ou seja, preserva essas unidades de conservação, estudantes, que vocês conhecem muito mais do que eu, muitos de vocês moram em reservas, né? Os nossos estudantes indígenas moram em reservas, tem reservas indígenas, reservas como o Lago do Cunhã, tem reservas florestais. E vocês sabem que o objetivo é preservar o quê? Os ecossistemas, com as mínimas alterações possíveis, né? Para que não seja permitidos os usos, né, incorretos desses recursos da natureza. E as unidades de conservação também de uso sustentável, né? São unidades que permitem a presença de moradores locais. E os corredores ecológicos são áreas que unem, então, essas unidades de conservação ou fragmentos de floresta. Eu já estive em alguns locais, né, indo para Manaus pela estrada, né, que corta aí a floresta amazônica. A gente observa muito esses corredores ecológicos, né, e unidades de preservação
de conservação. Então, é uma faixa de vegetação que faz a ligação entre grandes fragmentos de florestas ou unidades de conservação que são separadas por trabalho do ser humano, como agricultura, estrada e clareiras abertas para atividades madeireiras. Então, são locais que são permitidos a exploração, mas de forma controlada, né, fiscalizada pelo Estado. Então, queridos, agora vamos para a correção das atividades, certo? E aí nós vamos discutindo um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá. Muito bem, agora é o momento de tirar dúvidas. Isso mesmo, estudantes, façam as atividades. Eu sei que o professor Hélio trouxe aí atividades maravilhosas, com jogos, né? E trabalha muito com o jogo de imagens, trouxe muitas imagens legais que ele consegue produzir com a IA. A professora não é muito boa nas tecnologias digitais, eu, um pouquinho ainda bem conservador, ainda fico muito no manual, certo? Não é preguiça de aprender, não. Eu sei que não é tão difícil, sabe? Mas ainda estou ainda lá naquelas atividades que eu gosto muito que o estudante leia, escreva, certo? Coloque aí o cérebro para movimentar, para você aprender, para fixar ali aquele conteúdo. Então, vamos para a tela. Vamos lá, vamos à primeira atividade, questão 1. Muitas comunidades tradicionais consideram a terra como sendo suas moradas e que é a extensão da casa deles, né? E também um palco no qual se desenrola a vida, né? Se desenvolve a vida. A palavra morada refere-se à nossa casa, lugar de acolhimento, segurança e proteção. Muito bem, esse é um texto introdutório. Aí vem a pergunta. Nessa perspectiva, o pensador Ailton Krenak, né, um filósofo indígena, ele considera o planeta sendo como? Lembram? Lá na aula nós falamos sobre isso. Ele considera o planeta a nossa mãe, a terra que nos dá a graça, né, de viver, de respirar, que é o oxigênio, né? Então, queridos, é um pensamento que está, né, para todos nós, é um pensamento de todos nós, que a nossa mãe terra, ela que nos dá vida, é a nossa casa. Então, temos que cuidar, né, preservar, não destruí-la. Questão 2. Imagine que em sua localidade, aí onde você mora, lá em Calama, Nazaré, Lago do Cuniã, temos também ali São Carlos, comunidades aí tradicionais, né, que moram em locais tradicionais, difícil acesso, no campo, as escolas do campo, nesses lugares maravilhosos que nós temos em Rondônia, né? Rondônia, quando você vai para o interior, parece que a gente está em outro estado, né? Em outro estado, que são cidades muito bem limpas, né? Pessoas legais, pessoas muito acolhedoras. Então, vocês que estão aí, na escola, na comunidade, né? Ou também considerados fragmentos de floresta, ou unidades de conservação. Considera como sendo uma faixa de vegetação que faz a ligação entre grandes fragmentos de florestas ou unidades de conservação, que são separados por trabalho do ser humano, como agricultura, estradas, clareiras, abertas para as atividades madeireiras. Como eu disse, vocês aí conhecem muito mais do que nós aqui na mediação. Vocês moram nesse espaço aí, essas comunidades, conhecem, sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês conseguem defender suas ideias também sobre a questão do limite, né, até onde podem utilizar, se ultrapassa esses limites, mas por que ultrapassa? Precisam ter essas reflexões, você estudante, para que todos nós, como eu disse, é responsável, cada um de nós é responsável, somos responsáveis, né, na verdade, né, por conservar esse ambiente natural, que é a nossa casa, que é a Mãe Terra. Então, utilizar de forma sustentável, né, de forma racional,
É isso que a gente vem aprendendo aqui nesta aula de filosofia. E aí eu faço a seguinte pergunta. Essas áreas são conhecidas como sendo, não é? Diante do que vocês aprenderam, corredores ecológicos, desmatamento, sem conhecimento, campo minado ou alagamento. Como são chamadas essas áreas? São chamadas de corredores ecológicos, ou seja, entre uma unidade de conservação e outra, pode haver estrada, pode haver uma área que pode ser utilizada, né, para plantio, para agricultura, para a produção agrícola de famílias, né? Tem um nome lá, produção agrícola familiar, acho que é algo dessa forma. Então, os rios, utilização então da pesca, né, nesses rios. Então, vocês conhecem muito bem sobre o que eu estou falando, né? Então, é um assunto muito fácil de compreender, de entender o porquê dessas unidades de conservação, porque a legislação é muito forte em relação aos limites do uso da natureza, porque se utilizarmos, né, desse ambiente de forma desordenada, o que vai acontecer é impactos irreversíveis, né, para a natureza e para a nossa vida. Muito bem, vamos para a questão 3. Em sua opinião, o que pode ser realizado para a preservação sustentável da natureza? Boa pergunta, hein, professora? Precisa de conhecimento, precisa de ter também domínio das técnicas, né? Ferramentas, saber desenvolver um planejamento sustentável, ter orientações. Não é tão simples assim, não é só falar, né? Também é colocar em prática. Mas eu trouxe um texto base para que vocês possam ter como base, né? Porém, vocês podem escrever aquilo que vocês também têm como pensamento, né? Então, o que pode ser realizado, o que pode ser feito para a preservação sustentável da natureza? Comece aí na sala a falar, professor, junto com os estudantes aí. O que vocês acham? O que pode ser feito? Evitar que o homem utilize da natureza totalmente? Não, e nós vamos passar fome, não é verdade? Se proibir, então, por exemplo, a agricultura, diminuir a agricultura. Se proibir de utilizar a pesca predatória no rio. Pode sim, pode utilizar a pesca para o comércio de forma controlada, não é verdade? Os rios não estão dando conta, por isso que muitos estão produzindo, né? Criando peixes, né, em tanques, não é verdade? Porque não está dando conta, o rio não dá mais conta, porque devido à poluição, devido ao uso exagerado, né? Ou da pesca predatória, contaminação, daquelas dragas, né? Para o garimpo também, que muito desses garimpos são ilegais, e aí polui o rio, deixa contaminação, certo? O que fazer, professora? Então, são muitas as estratégias, são muitas, mas a mais importante é aquela em que eu tenho consciência, que eu tenho que fazer parte. Não é verdade? Desde quando eu separo o lixo em casa. Eu, por exemplo, sempre questiono junto com o meu esposo. Ele quer jogar tudo, né? Lata, vidro, materiais biodegradável no mesmo lixo. Eu falo, meu bem, vamos separar? Porque não fica nem agradável esse lixo aqui com tudo misturado. O que eu faço? Coloco 2 lixeiros. Um para os materiais biodegradáveis, casca de alimento, essas coisas, casca de ovos e tal. Ó, você que tem um quintal bom, pode até fazer uma horta. Eu não consigo, meu quintal está todo cimentado. Porém, eu tentei lá numas garrafas PET fazer umas hortas. Gente, não nasceu uma semente. Joguei 2 vezes lá semente de cebola e de cheiro verde. Não nasceu nada. Porque a terra não estava adequada, né? Então, vocês podem reutilizar esses alimentos, restos de alimentos, para adubar a terra, né? Uma estratégia, né? Utilizar de alguns materiais, como garrafa PET, materiais de plástico, reutilizar. Muitas vezes a gente reutiliza.
Nem tudo a gente deve jogar, mandar para o lixo. Tem coisas que dá para você utilizar. Fazer vasos de plantas, não é verdade? A madeira tem como você reutilizar. Então, nós precisamos ter consciência, partindo desde a minha casa, de dentro da nossa casa, certo? Então, mas vamos para o texto que eu trouxe para vocês? Vamos lá, olhem aqui na tela. Um exemplo consiste, é claro que é uma forma, né, uma estratégia mais ampla de nível de políticas, né, políticas ambientais, podemos dizer assim, políticas públicas, é a criação, então, nas unidades de conservação, que constitui o quê? Proteção integral, as quais preservam os ecossistemas com o menor número possível de alterações, né, de poluição, de destruição, permitindo, então, que o uso indireto de seus recursos naturais, permitido o uso indireto de seus recursos naturais, ou seja, o uso controlado, né, dos seus recursos naturais. Então, uma estratégia de nível mais amplo, macro, são as políticas públicas, né, em favor do meio ambiente, criação de reservas, né, de unidades de conservação, fiscalização, utilizar todas as tecnologias possíveis, né? Agora nós temos drone, satélite, que pode identificar início de queimadas, não é verdade? Fiscalização para evitar a exploração, de derrubar as árvores de forma exagerada, desnecessária, que tudo seja dentro de um controle, né? Dentro da ordem, dentro da racionalidade. Porque nós precisamos da natureza para a nossa sobrevivência, para nos alimentarmos, né? Precisamos da natureza para transporte, precisamos, né, transporte pelos rios, transportes aéreos. Já pensou uma floresta amazônica em fumaça? Como é que fica os transportes aéreos? Como que fica a saúde, a respiração? Então, tudo isso faz sentido, né, essas reflexões críticas no sentido de utilizar do meio ambiente, da natureza, de forma racional. Vamos ver o material que eu trouxe para vocês, material complementar, né? Temos aqui um texto do professor Hélio Carneiro, nosso professor de filosofia, trabalhou com vocês na primeira unidade, com o seguinte título: A importância das águas do Rio Madeira aos povos ribeirinhos nas imediações de Porto Velho. Nossa, é um material maravilhoso, por quê? Nós sabemos da grandiosa importância do Rio Madeira para os povos que aqui, né, vivem, né, desde o perímetro urbano, desde nós aqui também, que fica aqui, né, mais no alto. O rio é muito importante, o rio traz vida, o rio é muito lindo, a gente vai próximo às margens, né, ver o pôr do sol, né, utilizamos aí também para o transporte, né, com os barcos, enfim. E as comunidades vivem ali, né, o tempo todo, então o rio é muito importante. Então, dá uma lida nesse texto, eu vou ler ele também, eu não li ainda, mas está aqui o endereço para que vocês possam pesquisar, certo? Então, queridos, concluímos aqui essa nossa primeira aula e fico aguardando vocês nas próximas aulas, tá bom? Até lá!